Continuando com nosso livro Nossa Suficiência em Cristo, capítulo 7, Hedonismo Religioso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 23. Não muito tempo atrás, um homem que eu não conhecia entrou em meu escritório e disse: preciso de ajuda. Eu me sinto estranho ao vir até você, porque nem sequer sou crente, sou judeu. Até poucas semanas atrás, eu nunca estivera em uma igreja, mas necessito da ajuda de alguém, então decidi falar com você. Garanti a ele que faria o possível para ajudá-lo. Pedi-lhe que sentasse e explicasse sua perturbação. A conversa foi mais ou menos assim. Divorciei-me 2 vezes, ele disse, e agora estou vivendo com uma mulher que é minha amante. Eu nem mesmo gosto dela, mas não tenho coragem de deixá-la e voltar para minha segunda esposa. Sou médico, ele continuou. Pior ainda, faço abortos. Mato bebês para ganhar a vida. No ano passado, em minha clínica, ganhamos 9 milhões de dólares em abortos. Não faço apenas abortos terapêuticos, faço abortos por qualquer razão. E se a mulher não tiver uma razão, arranjo uma. Há 6 semanas, vim à igreja Comunidade da Graça num domingo e tenho vindo toda semana. Na semana passada, você pregou uma mensagem titulada Entregue a Satanás. Se há alguém entregue a Satanás, esse alguém sou eu. Sei que estou condenado ao inferno por causa do que tenho feito. Sou totalmente miserável e infeliz. Estou indo a um psicanalista, mas não estou conseguindo nenhuma ajuda. Não suporto a culpa por tudo isso. Você pode me ajudar? Eu lhe respondi, não, eu não posso ajudá-lo. Ele me olhou pasmado. O desespero total era evidente em sua face. Deixei que minhas palavras penetrassem em seu coração. Depois eu disse, mas conheço alguém que pode ajudá-lo, Jesus Cristo. Tristemente ele respondeu, mas eu não sei quem ele é. Durante toda a minha vida fui ensinado a não acreditar nele. Eu perguntei, você gostaria de saber quem é Jesus Cristo? Ele respondeu, sim, eu gostaria, se ele pode me ajudar. Eis o que desejo que você faça. Peguei uma Bíblia, coloquei em cima da minha mesa e abri no Evangelho de João. Então disse, quero que você leve este livro para casa e leia esta parte chamada Evangelho de João. Quero que continue a ler até que saiba quem é Jesus Cristo. Depois procure-me novamente. Mais tarde naquela semana, relatei um incidente ao pastor de outra igreja. Ele disse, isso é tudo que você lhe deu? Somente o Evangelho de João? Por que você não lhe deu algum outro material de apoio, algumas fitas, algumas perguntas para responder, alguma coisa, apenas a Bíblia? Eu respondi, não se preocupe, a Bíblia é como um leão. Você não precisa defendê-la, apenas abra a porta e deixe-a sair. Ela cuidará de si mesma. Se o coração daquele homem estiver aberto, a Bíblia pode fazer mais para atingi-lo do que eu faria com centenas de outros materiais de estudo. O que mais eu poderia dar àquele homem, visto que nada é mais poderoso do que a própria Escritura? Na sexta-feira seguinte, recebi um telefonema. O doutor queria me ver novamente. Marcamos um encontro. Ele veio exatamente na hora, entrou em meu escritório, passou por mim como se eu não estivesse lá, sentou-se no sofá, pôs a Bíblia a seu lado e disse, eu sei quem é Jesus Cristo. Eu questionei, você sabe? Ele afirmou, sim, eu sei. Quem ele é? Perguntei. Vou lhe dizer uma coisa. Jesus não é apenas um homem, foi a resposta dele. Eu disse, é mesmo? Quem ele é? Jesus Cristo é Deus, respondeu ele objetivamente. Você, um judeu, está me dizendo que Jesus Cristo é Deus? Indaguei. Como você sabe disso? Ele respondeu. Está claro, está bem aí no Evangelho de João. O que o convenceu disso? Foi a minha pergunta seguinte. Olha as palavras que Jesus proferiu, olha as coisas que ele fez.
Ninguém poderia falar e fazer aquelas coisas a menos que fosse Deus. Ele estava transmitindo com perfeição a mesma doutrina ensinada pelo apóstolo João. Eu concordei entusiasticamente, balançando a cabeça. Ele prosseguiu, falando tudo corretamente. Você sabe o que mais Jesus fez? Ele ressuscitou. Isso prova que ele é Deus, não é? Deus mesmo veio a este mundo. Eu lhe respondi. Você sabe por que ele veio? Sim, ele veio para morrer pelos meus pecados. Como você sabe disso? Indaguei. Porque eu gostei tanto de João que li Romanos. E logo que acertar minha vida, vou me tornar um cristão. Então expliquei. Esta maneira de agir não é correta. Receba Jesus como Senhor e Salvador agora e deixe que Ele acerte sua vida. Depois perguntei ao homem o que significaria tal decisão para sua carreira. Bem, ele disse, eu gastei esta tarde escrevendo minha carta de demissão para a clínica de abortos. Quando sair daqui, vou ligar para minha segunda esposa e trazê-la à igreja comigo. E ele assim o fez. Por que alguém iria questionar o poder da Escritura em alcançar tal pessoa? O fato é que nada que eu pudesse ter dito àquele homem teria sido mais eficaz do que a verdade bíblica que é inspirada pelo Espírito para convencê-lo de seu pecado e mostrar sua necessidade de Cristo. Como afirma a passagem que abriu este capítulo, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é perfeitamente capaz de abrir os olhos dos incrédulos para a verdade do Evangelho, é capaz de convencê-los do pecado ou mesmo de realizar uma cirurgia radical em sua alma. No entanto, há muitos hoje que não creem que a verdade da palavra de Deus é suficiente para levar as pessoas ao arrependimento. Alguns creem que também devemos ser capazes de exibir sinais, maravilhas e ressurreições para convencer os incrédulos da veracidade da palavra. Outros sentem que devemos vestir o Evangelho com roupagem de sutileza, torná-lo culturalmente relevante e adaptá-lo para acomodar-se à dureza do coração dos incrédulos. Eles preferem trabalhar com semente sintética ao invés de semear a semente viva da palavra de Deus. Tais pontos de vista sobre o Evangelho negam o inerente poder da palavra de Deus e do Espírito Santo e negam o lugar da soberania de Deus na redenção. Fico perplexo com o que as pessoas pensam que devem fazer para aumentar o poder da palavra de Deus. Li um artigo sobre uma cantora evangélica que tem sido criticada por se vestir de modo provocante e tomar banho de sol despida. Seu pastor, querendo defendê-la, declarou que ela só estava tentando usar a sexualidade num sentido piedoso para alcançar o evangelho, o povo de sua cultura. Deus precisa de uma cantora sexy para fazer o que a Bíblia não tem poder para fazer? O argumento daquele pastor reflete o que muitos na igreja hoje parecem crer. Você precisa de um jeitinho para apresentar o Evangelho a um mundo hostil. Você deve ser indireto, cativante, simplista e cuidadoso para não desinteressar ninguém. E se, Deus não permita, alguém sentir-se ofendido ou rejeitar a mensagem, significa que você falhou. Esta é uma perspectiva bíblica? Não, não é. Tal perspectiva abriu a porta para algumas estratégias evangelísticas bizarras. A igreja imita quase todas as modas da sociedade secular: rock metálico, rap, grafitagem, break, musculação, jazz, coreografia e humorismo, todos foram adicionados ao repertório evangélico. Ligue na maioria das emissoras evangélicas e verá um desfile de shows de entrevistas, videoclipes, comédias, shows musicais de variedades e outras apresentações quase idênticas à programação de canais seculares, exceto que as emissoras evangélicas usam o nome de Jesus. Não é nada mais do que hedonismo à guisa da religião.
Muitos acham que sem algum chamariz, a mensagem do Evangelho não atingirá as pessoas e que, se não nos acomodarmos à moda de nossos dias, não devemos esperar que o Evangelho seja eficaz. Lamentavelmente, o viver profano da parte daqueles que superficialmente professam a Cristo tem tornado impotente o testemunho da Igreja. Assim, as igrejas modernas sentem que devem ter planos e programas para atrair os incrédulos que não podem ser persuadidos pela verdade revelada. Isso porque aquelas mesmas pessoas têm sido repelidas pela hipocrisia do viver profano de membros da igreja.